Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Então vamos começar o nosso estudo, mas antes nos preparar, nos ambientar com a mensagem do livro Gotas de Esperança, de Lorival Lopes. Não espere benefício sem haver conquistado mérito. Só a plantação do bem rende o bem, agora e sempre. Todo benefício requer contribuição. Trabalhe, não aguarde merecer bênçãos futuras nos céus sem ter se esforçado na vida do presente. Não fique na inércia, levante-se. Se errou, comece novamente. Se caiu, erga-se, continue. Se alguém precisar de perdão, dê. Espere o melhor. Não se prenda ao passado. A misericórdia divina sempre nos renova as oportunidades para conquistar de novos méritos. Deve ser para a conquista de novos méritos, né? Que lindo isso, né? Então a gente acha que a gente tem que ser beneficiado sem ter trabalho, e isso não existe, né? Principalmente quando a gente está nesse caminho de esforço, né? Quando a gente se encontra com Cristo, não dá para a gente ficar em cima do muro. A gente tem que se posicionar de alguma forma, né? E ele fala para nós, né? Que a plantação do bem rende o bem. Então, fazer o bem faz bem, né? Que nós possamos, na noite de hoje, se esforçar, né? Com essa mensagem linda, que é o Cristo Consolador, né? Então, que a gente possa, né, se encher de esperança, que a gente possa confiar, né? Que existe alguém, alguma coisa, uma força, não importa, do nosso lado, nos impulsionando e principalmente tomando conta da gente, né? Então vamos orar. Querido Jesus, Mestre, modelo e guia de nossas vidas, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui, de poder estar se beneficiando, né, dessa psicosfera tão amorosa. É tão bom quando a gente entra aqui, que a gente se sente como se estivesse se renovando, né, buscando o nosso melhor, nos esforçando para estar no caminho do bem. Que os nossos mensageiros de luz possam estar aqui, nos assessorando, né? Cuidando de nós. Pedimos uma bênção muito especial para Cláudia Quinto, uma amiga querida, que veio aqui conversar conosco nesse tema que nos emociona, né? O Cristo Consolador. Então, que ela possa ter toda a assessoria da casa, possa ser inspirada e intuída a trazer a palavra que consola os nossos corações. Sede conosco, que assim seja, graças a Deus. Boa noite, tudo bem? Eu estou muito feliz, estou muito emocionada de voltar aqui a essa casa. Essa casa já me recebeu outras vezes com muito carinho, mas em outro tipo de ocasião, né, que era o encontro da família espírita, do qual eu fazia parte da equipe. Então, esses corredores, essas vibrações são muito caras ao meu coração, eu agradeço, mas eu vou pedir a vocês a colaboração, vibrando também, para que eu possa desenvolver o trabalho da melhor forma possível, pedindo principalmente aos mentores espirituais da casa, né, que supram as minhas deficiências, se por acaso eu falhar na transmissão aqui do tema, tá bom? Agradeço a direção da casa pelo convite, e esse tema que me foi confiado é um tema de muita importância, né, para todos nós. Quando nós paramos para refletir sobre a questão, como disse a Andréia, né, do Cristo Consolador,
que vem à nossa mente? E aí eu fiquei pensando nas coincidências desse mês de abril, esse tema justamente no dia 3, e que especial, nesse mês especialmente, né, de abril. Esse mês a gente está completando 166 anos da publicação do Livro dos Espíritos. No dia 18 de abril, no dia do livro, nós comemoramos a publicação do Livro dos Espíritos. Então, aí começou assim, eu falei, que interessante, olha o tema, né? Não sei se foi coincidência ou se foi proposital da direção da casa, né? Esse tema consta na programação. Mas aí depois veio outra coincidência, né? Eu falei, gente, nós estamos na semana que se comemora a Semana Santa, né? Os nossos irmãos da religião católica comemoram a Semana Santa, os judeus já comemoravam a Páscoa, né? E esse tema, o Cristo Consolador. Por que eu estou falando isso? Porque esse preâmbulo, né? Porque eu vou ler aqui uma passagem do Evangelho e vou dar uma contextualizada em quando essa passagem se deu. E aí vocês vão ver que não é coincidência, né? Como é que as coisas se encaminham. Então, esse tema, antes de eu começar a leitura, o título, Cristo Consolador, nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo um capítulo dedicado integralmente a esse tema. É o capítulo 6. Nesse capítulo, o comecinho do capítulo é o jugo leve. E ali tem uma passagem também do Evangelho, uma passagem que eu, infelizmente... Posso pegar aqui o Evangelho? Que essa passagem eu não trouxe. Mas ele começa o capítulo com uma passagem do Evangelho de Mateus, que eu tenho certeza que todos nós aqui vamos nos identificar com ela. Eu tenho certeza, 100% de nós aqui presentes nos identificaremos com ela. Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Por que eu tenho certeza que todos nós aqui nos identificamos com essa passagem? Porque eu tenho certeza que cada um de nós aqui presente tem uma necessidade de consolo. Em algum momento nos deparamos com alguma situação, precisamos do amparo, do suporte de Jesus, do consolo dos amigos espirituais, e nos identificamos então com essa questão de estarmos aflitos e sobrecarregados. Nenhum de nós que vive hoje nesse planeta está isento de dor, de sofrimento, né? Senão, nós estaríamos aqui em missão e ainda assim, para darmos o testemunho, passaríamos por dificuldades também. Então, cada um de nós aqui presente está, de fato, identificado com essa passagem. E por isso, esse título, o Cristo Consolador, é tão importante para nós. Por que ele faz essa afirmativa, né, de que o jugo dele é leve? Porque ele tem a certeza que nós somos capazes de, estando com ele, suportarmos esse jugo. E aí, na sequência, então, eu pergunto para vocês, não precisam responder, é para refletir intimamente, né? Por que a doutrina espírita é entendida como consolador? Por que nós dizemos
que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Eu faço essa pergunta para vocês porque eu, enquanto espírito imperfeito que sou, quando eu escutava essa expressão, eu dizia assim: ai, gente, que soberba, né? Por que é a doutrina espírita? Com tantas doutrinas que surgiram antes, né? Da onde vem essa certeza, essa convicção que a doutrina espírita é o Consolador prometido? Mas, como Deus é bom, Jesus é paciente, e os amigos espirituais olham para aqueles que eles protegem e dizem: ó, essa menina ali está precisando, né, de um amparo. Aí ele põe a gente para fazer estudo, ele põe a gente para participar de ESD, né? Ele põe a gente para assistir reunião pública, e aí a gente vai aprendendo, vai estudando e vai mudando esses sentimentos, né, que muitas vezes abrigam o nosso coração da soberba e do orgulho. E aí, então, como eu falei lá no início, eu vou ler aqui agora essa passagem para contextualizar o momento em que Jesus faz essa promessa. Então, Jesus, no Evangelho de João, tem um relato de que ele diz assim para os discípulos: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Está em João capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. Em que momento Jesus faz essa afirmativa? Foi bem pertinho já do momento do seu testemunho final. Então, ele estava reunido com os seus discípulos, tinha acabado de lavar os pés dos discípulos, demonstrando ali, então, toda a sua humildade. Estava dando as orientações finais, porque ele pressentia que o momento se aproximava. Então, ele estava ali preparando os discípulos para aquele momento crucial que nós, né, nesse mundo em que nós estamos habitando atualmente, comemoramos, entre aspas, a Semana Santa. Então, era aquele momento ali que ele estava se despedindo e preparando aos discípulos para o que estava por vir. Pedro, obviamente, né, mestre, mas como assim? Como é que isso vai se dar, de que maneira? E não compreendendo muito bem o que estava para acontecer, e Jesus aproveitando ali para dar as últimas orientações. E aí, então, ele faz essa promessa. Essa promessa é profética, né? Por quê? Porque Jesus está ali prevendo um acontecimento que não se daria logo. Não era uma coisa que aconteceria logo. Ele estava prevendo uma coisa que iria ocorrer mais adiante. E aí ele diz aqui, ó: o mundo não pode receber porque o não vê e absolutamente não o conhece. Então, Jesus, nesse momento, ele estava nos dizendo, né, àqueles companheiros que estavam lá com ele, que seria necessário uma evolução, um amadurecimento, uma modificação da nossa parte para que tal fato se desse. Não poderia ser ali imediatamente como eles poderiam pensar, e algumas correntes religiosas pensam de fato que aconteceu
que eles alegam que foi o Pentecostes, né? Mas, numa reflexão que Kardec faz, se a gente considerar que o Pentecostes aconteceu aproximadamente 50 dias depois dessa fala de Jesus, friamente, a gente pode dizer que a humanidade amadureceu em 50 dias? Não tem como, né? Então, era necessário que esse amadurecimento se desse de maneira mais longa, mais prolongada. E aí, por que então a gente considera que é uma afirmativa que valida a ideia de que o Espiritismo seja esse consolador, né? Não é que a gente acredite que o Espiritismo vai derrubar as outras doutrinas religiosas ou que está acima, não é isso. Mas é pelo entendimento que o Espiritismo nos traz, pela compreensão das coisas que até então não haviam sido reveladas na sua integralidade. Então, é nesse momento que a gente acredita que essas informações vão tocar verdadeiramente a alma humana, a essência, e dessa maneira nos facilitará então a compreensão de que o Espiritismo vem a ser esse consolador prometido. Ok? Até aí? Muito bem. Então, essa informação que Jesus nos traz é uma informação crucial. Nós não temos a dúvida, né, que Jesus, então, não trouxe todas as informações. Ele trouxe muitas informações importantes, mas não revelou tudo. Por quê? Os homens daquela época, e aí quando eu digo homens, eu digo a humanidade, né, não estava ainda madura o suficiente para receber todas as informações. E aí, dessa forma, ele diz, né, que não o vê e absolutamente não o conhece ainda, porque não temos ainda condição para que isso se dê, para que tal fato se deu. E aí ele diz: vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar o que vos tenho dito. Então, esse Consolador, ele não vem somente trazendo conhecimentos novos, mas ele vem também reforçar os ensinamentos que Jesus havia trazido para todos nós. Ele vai tirar o véu, ele vai revelar na sua totalidade coisas que até então haviam sido ditas apenas por alegorias, por parábolas. Então ele vai tornar mais clara essas informações. Então, essas informações a gente pode ver por esse diálogo de Jesus com os discípulos, que nem os discípulos estavam preparados para receber na integralidade, porque senão Jesus haveria dito, né, para eles, e eles, de alguma forma, poderiam ter deixado para nós essas informações. Mas até para eles, apesar de Jesus ter passado algumas informações para eles, que a maioria da população não tinha, ele não pôde passar, ele não passou tudo. Ainda haviam questões ali que, para o desenvolvimento daqueles espíritos que estavam bem pertinho, que eram do colégio do apostolar de Jesus, ainda não eram capazes de compreender na sua integralidade. E aí, por isso, seria necessário, então, novas informações. E aí, Jesus lançou, então, essas informações para o futuro. Ele, como eu falei, 50 dias, muito pouco tempo, para que que a humanidade já estivesse amadurecida para receber essas revelações. Então, ele lançou lá para o futuro esse entendimento espiritual definitivo. E era necessário que acontecesse o quê? Que a humanidade avançasse em termos de conhecimento, não apenas material, como moral. Na época de Jesus, nós recebemos diversas informações importantíssimas para o avanço da humanidade, mas nem todos aceitaram. Foi preciso um trabalho grandioso, né, principalmente dos mártires do cristianismo, na divulgação desse trabalho, para que essa mensagem alcançasse um número maior de pessoas. Então, era necessário não somente conhecer a nível intelectual,
como também vivenciar os ensinamentos. E a gente sabe que isso não se deu com muita velocidade. Nós tivemos anos muito difíceis, principalmente na Idade Média, né? Foram anos de muita ignorância, de muita distorção da mensagem do Mestre. Então, Jesus sabia que tudo isso iria acontecer e previu que essa vinda do Consolador seria num futuro mais distante do que o que se crê ainda hoje, né, por algumas correntes religiosas. E esse conhecimento, essas informações, só vieram realmente depois que esses avanços aconteceram. Aí a gente vê que no século XIX, o que tinha acontecido, né, de tantas revelações? Foi um avanço monumental. Os direitos humanos, né? Aconteceu lá no século século XVIII, a Revolução Francesa, que houve um avanço ali, não na Revolução propriamente dita, mas no entendimento do que seriam os direitos humanos e tudo mais. Isso tudo foi caminhando, a própria ciência, e preparando a humanidade para o recebimento dessa informação crucial que seria trazida por quem? Não por uma pessoa só, não por um homem escolhido, mas por uma falange de espíritos que seria comunicado em todo o planeta e não somente numa localidade, o que a gente chama de invasão organizada. E foi isso que se deu. Mas para que isso acontecesse, era necessário que a humanidade já estivesse mais amadurecida para receber essa informação. E o Espiritismo, ele não, com a sua vinda e com a informação que os Espíritos nos trouxeram, ele não desmente ou contradiz nenhum dos ensinamentos de Jesus, não é verdade? Pelo contrário, ele corrobora, ele aumenta, incrementa esse conhecimento para o nosso entendimento. Então a gente vê ali que através desse entendimento, que só foi possível em função desse progresso espiritual da humanidade, a gente vai trabalhando no ser humano a diminuição desse processo de guerras, disputas, pelo entendimento e pela compreensão de que a fraternidade é fundamental para o progresso da humanidade. Sem a fraternidade, sem o olhar o nosso irmão, com o olhar da caridade, do amor, a humanidade não progride. A gente vê hoje, muita gente pode dizer assim, mas a gente não está evoluindo, o mundo do jeito que está, mas perto do que nós já fomos, perto do que nós, enquanto humanidade, já vivenciamos, nós já avançamos muito, não há como negar. Agora, é preciso mais, né? Lógico, o trabalho é incessante, continua, porque essa renovação espiritual está acontecendo. Então, na mesma medida em que os espíritos progridem, novas oportunidades são dadas a espíritos ainda, né, renitentes no mal, ainda com dúvidas. E aí a gente vai vendo certas coisas que nós não gostaríamos mais de estar presenciando aqui no nosso planeta. Mas, à medida em que essas questões forem sendo substituídas, nós vamos avançar e vamos conseguir identificar nesse planeta uma nova era, né? Que é a era da regeneração. Mas, para isso, é necessário que todos nós estejamos sob a mesma bandeira, que é a bandeira da caridade e do amor. Ok? E quem é que nos diz isso? Jesus já nos dizia e o Espiritismo vem corroborar. Lá, ele vem outra vez, né, reforçar os ensinos de Jesus, mais uma vez a gente falando. E à medida em que os homens vão aproximando dos irmãos, né, fazendo com que brote esse sentimento no coração de cada um, a Terra vai caminhando para esse processo de transformação. E quando nós formos um planeta de regeneração, quem é que habitará aqui? Espíritos puros? Espíritos superiores? Não ainda.
mas espíritos melhores, né, do que esses que nós somos hoje. Que a gente ainda não pode dizer, eu queria dizer né, diferente de mim, que já sou. Não, ainda não. Queria dizer, mas não posso ainda. Estou no processo também. E acredito que vocês também estejam nesse mesmo processo. Então, eu pergunto para vocês, essa nova era já está estabelecida? Não, né? Meu amigo Fábio fez assim, não está estabelecida ainda, mas está caminhando. Estamos nesse processo aí. Por que não está estabelecida? Porque a gente ainda se depara com o quê? Coisas que eu tenho certeza que vocês aqui não têm mais. Mas, por exemplo, alguns irmãos ainda têm orgulho, né? Egoísmo. Alguns irmãos, não nós aqui. Nós estamos no processo, já estamos caminhando, né? Mentira, gente, eu estou aí mentindo. Eu ainda estou nesse processo mesmo. Então, egoísmo, orgulho, ambição, cupidez, né? Tudo isso ainda são questões que embarreram esse progresso e a implantação dessa nova era entre nós. E, principalmente, os interesses pessoais, a intolerância, até a intolerância religiosa, né? O fanatismo. Muitas vezes a gente quer impor as nossas ideias, a gente quer que todos acreditem no que nós acreditamos. Então, não é possível que se estabeleça essa nova era ainda vivenciando esses sentimentos. E aí, nesse aspecto, é que a gente pode afirmar que o Espiritismo é o Consolador prometido. Porque o que ele traz para a gente? Aí lá naquele livro, A Gênese, que eu tenho certeza que vocês conhecem, todos vocês conhecem, nem todo mundo leu, mas já leram alguma coisa, já devem ter manuseado, né? Lá no livro A Gênese, no capítulo 16, no item 40, é interessante se vocês tiverem curiosidade depois de pesquisar lá, Kardec ele vai listar quais são as condições que o Espiritismo tem que nos faz compreender que ele é o Consolador prometido. E aí eu vou dizer para vocês algumas aqui, para que depois vocês busquem lá aprofundar o conhecimento. Então, por exemplo, o Espiritismo não é uma doutrina individual. Ele não foi trazido por uma única pessoa. Ele não leva o nome de um homem, né? Por isso que a gente não deve dizer kardecismo. A gente deve sempre se referir à doutrina espírita como espiritismo, para não concentrar a ideia de que ele gira em torno de Kardec. Kardec foi o codificador, foi esse missionário a quem devemos muito por ter codificado a doutrina, mas a doutrina não se construiu sobre ele, né? Ou melhor, sob ele. A doutrina se construiu porque os espíritos, a coletividade, trouxe essas informações para nós. Então, essa é uma das condições. Ninguém pode dizer que criou o espiritismo, exceto os espíritos. Outra condição, que ele é fruto do ensino coletivo desses espíritos e que foi presidido pelo Espírito de Verdade. Por que isso é importante a gente saber? Por que o ensino coletivo? Porque não aconteceu num só lugar. Foi uma invasão organizada que aconteceu, como eu falei, no planeta de uma maneira geral, mais ou menos na mesma época. Os fenômenos começaram a acontecer e aí despertaram, né, a curiosidade e o interesse na investigação. Presidido pelo Espírito de Verdade, que é essa falange de espíritos que trouxe todas essas informações fundamentais para o nosso conhecimento. Nada suprime do Evangelho, antes o completa e o elucida. Então, o Espiritismo não fala nada em contrário aos ensinamentos de Jesus. Ele auxilia a nossa compreensão de algumas coisas que Jesus disse àquela época e que ficaram meio dúbias. Não porque Jesus assim o desejasse, mas em função da imaturidade da humanidade naquela época. Então, ainda hoje, a gente pega
alguns ensinamentos, principalmente as parábolas, né, que Jesus ensinava por parábolas para nos facilitar, mas ainda assim nós temos que aprofundar o estudo ali das parábolas, porque muitas vezes a gente não compreende, né? E aí a gente faz um estudo em grupo, conversa, reflete, pede ajuda aos universitários e aí vai aprendendo mais. E cada vez que a gente lê, a gente tem aqui esse ensinamento aqui que eu não tinha pensado nisso. Como é importante, né? A importância, então, do estudo coletivo, o estudo em grupo. E aí, tem uma passagem também no Evangelho, nesse capítulo 6, que Kardec fala assim: o Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama aos homens a observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias. Então, ele traz as informações em bases claras, em bases precisas, né? Como diz, levanta o véu da letra. Eu gosto dessa expressão, acho legal, né? Fico imaginando levantando o véu da letra, tirando ali o mistério, esclarecendo, né? E fazendo com que essas orientações sejam fáceis para que nós apliquemos no nosso dia a dia. Compreender ali, como é que eu posso? Como é que eu vou amar o próximo? Como é que eu vou perdoar? Como é que eu vou fazer ao outro aquilo que eu quero que seja feito a mim? Então ele vai esclarecendo e trazendo, ao mesmo tempo que ele esclarece, ele consola. Ele traz ali a informação que nos garante, de fato, que nós estamos seguindo. Se nós seguirmos as suas orientações, nós estamos no caminho certo, no caminho da evolução espiritual. Então ele consola, ele agasalha, ele auxilia. E lembra que eu falei lá do jugo? Aqueles que estão sobrecarregados e aflitos sentem essa consolação. Também o Espiritismo, ele não vai contra a ciência. Ele deve estar sempre, né, a par e passo com a ciência. A ciência, caminhando, corrobora muitas coisas que o Espiritismo já nos informou, né? Não pode estar em contrassenso um com o outro. Então, teve também uma outra questão que ele diz, né, uma outra condição, que o Espiritismo teve muitos precursores, muitos profetas. Isso foi previsto, a sua vinda, né, diversas vezes. E também, e muito importante, pela força moralizadora, ele prepara o reinado do bem na Terra. Porque através da nossa mudança, da nossa reforma íntima, né, nós vamos melhorando-nos intimamente, implantando o reino de Deus em nossos corações, consequentemente preparando a instalação do reino de Deus aqui no planeta Terra. Esse reino que a gente sabe que não é externo, mas ao contrário, né? Ele tem que ser construído dentro de cada um de nós. Então, essas são algumas das condições que nos fazem identificar o Espiritismo como esse consolador prometido. E qual é a função de quem consola? Consolar. E o Espiritismo consola? O que vocês acham? Se o Espiritismo e os seus ensinamentos não tocarem o nosso coração, vai haver modificação? Se ele ficar somente a nível da razão e do entendimento intelectual, nós vamos nos modificar? A humanidade vai aprender como funciona o amor efetivamente? Não. Então, é necessário que haja esse entendimento e que esse entendimento nos alcance o coração. E aí, como é que a gente pode dizer, né, que ele cumpre essa função consoladora? O Espiritismo cumpre essa função consoladora. Então,
Kardec, mais uma vez nos auxiliando aí na compreensão, ele diz que o Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Então, quando a gente consegue ter a noção exata dessa questão da lei de causa e efeito, da ação e reação, e a gente começa a compreender por que eu sofro, que a relação do meu sofrimento hoje está intimamente ligada ao meu comportamento até os dias atuais, nas diversas encarnações que eu já vivenciei. Quando eu começo a entender isso, não dá uma sensação de alívio? Ah, agora eu entendo. Agora eu compreendo por que eu estou passando por isso. Pode ser porque eu não preciso nem saber, mas se eu me ocupo em estudar o que está me acontecendo hoje e buscar entender nessa encarnação mesmo, por que eu estou passando por isso? O que eu fiz aqui que justifica eu estar passando por isso? Nessa encarnação, não precisa ir longe não, nessa encarnação mesmo. Ah, eu estou sofrendo isso agora porque, por exemplo, né, quando a gente fura o dedo na agulha. Ah, por que eu machuquei o meu dedo? Porque eu fui costurar, isso é certo. Se eu não tivesse ido pegar a agulha e tal, eu não teria me ferido. Então, a causa está ali. Eu posso até não entender muito bem por quê, mas a causa está ali. Então, quando eu começo a entender isso, já tenho a consolação. E mostra também o objetivo desse sofrimento. O Espiritismo mostra para a gente que a gente não sofre por sadismo, né? Por castigo. Deus não nos castiga, ao contrário, é um processo educativo. Quem escolhe as provas é o espírito, muitas vezes. Quando ele já tem condição de entendimento, somos nós que escolhemos as nossas provas. Por quê? Porque a nossa consciência nos cobra isso. Olha, eu fali nessa determinada área aqui, então eu preciso fazer algo para recuperar isso que eu falhei. Então, é nesse aspecto, né, que a cura vai se dar, que a regeneração vai se dar, o resgate dessa falta vai se dar por meio do sofrimento. E quando eu consigo compreender isso, eu continuo sofrendo, é claro, mas de que forma? Resignadamente, na certeza que aquilo não vai durar para sempre, na certeza de que aquilo vai fazer com que eu me aprimore e que se eu sofrer com tranquilidade, com gratidão, aí você vai dizer, Cláudia, para, vou sofrer com tranquilidade, estou com um problemão financeiro, não sei como é que vou pagar minhas coisas, vou sofrer com tranquilidade? É óbvio que é difícil, a gente sabe, mas essa tranquilidade é você não blasfemar, é você não culpar o outro por aquilo que você está passando, é você buscar auxílio com a espiritualidade para que ela possa te auxiliar a encontrar um caminho para aquilo. Da mesma forma, como é que eu vou sofrer com tranquilidade passando por um problema sério de saúde ou com a perda de um ente querido? A gente entende que a vida não se finda aqui. Olha que consolo, que a vida continua e que a gente tem a oportunidade de encontrar com os nossos amores em outro momento, dependendo de como nós vamos levar a nossa vida. Nós poderemos encontrá-los, auxiliá-los, ou eles nos auxiliarem. Olha que consolo, que coisa. Se você tem esse entendimento e essa compreensão, como é que você passa muito mais tranquilamente pelos dissabores e pelas dificuldades da vida. Então, o homem, compreendendo essa necessidade do sofrimento, ele passa com tranquilidade, com resignação. Faz com que nós compreendamos
qual é a nossa origem, da onde que eu venho, para onde eu vou. A vida não é só essa daqui que eu estou vendo, que eu estou vivendo aqui nesse corpo de carne. A vida já começou antes e vai continuar depois desse corpo físico aqui. Então, também é uma forma, né, de nos consolar. E uma coisa fundamental e importantíssima, o Espiritismo nos abre o entendimento para a compreensão das leis de Deus e que eu só sofro quando eu me afasto das leis de Deus, que é uma escolha nossa, é um direito, né, que Deus nos permite, o uso do livre-arbítrio. Mas, a partir do momento que eu percebo que eu sou infeliz quando eu me afasto da lei de Deus, eu vou querer me afastar dela? Claro que não, vou me esforçar para cumpri-la, né, na sua integridade. Mas isso só é possível, esse consolo, pela fé raciocinada e pela esperança. A esperança traduzida pela crença na vida futura, na imortalidade na alma, né? E confiança na justiça de Deus. Por que eu digo a fé raciocinada? Porque a fé cega faz com que a gente aceite, entre aspas, né, o sofrimento, mas a gente fala assim, Deus que quis assim. Está nos desígnios de Deus, né? E a fé raciocinada não. Ela nos mostra que aquilo que nós colhemos foi plantado por nós mesmos. E nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos. Então, se queremos colher frutas doces, temos que plantar frutas doces, né? E confiança na justiça de Deus, que é fundamental. Então, as esperanças se depositam na certeza de que Deus é justo e que Ele vai nos conceder de acordo com as nossas obras, né? E também ensina, aí como eu falei, né, da questão do livre-arbítrio, que apesar de nós termos essa possibilidade, se nós insistirmos no erro, nós vamos continuar sofrendo. Então, nós, enquanto seres espirituais em construção, em progresso, temos o livre-arbítrio. Mas, se nós insistirmos em escolher as coisas erradas, nós sofreremos muito mais. O Consolador nos dá essa certeza. Ele deixa isso muito claro. E aí, ele faz com que a gente, refletindo, deseje o quê? Mudar para melhor, caminhar nessa jornada de tornarmos espíritos trabalhadores no bem, servidores, né, na seara do Cristo, e dessa forma nos esforcemos, busquemos trabalhar a cada dia mais. O que nos motiva? O servir. O que nos motiva a vir à casa espírita? Num primeiro momento, obviamente, é encontrar o consolo para a nossa dor. Mas na medida em que nós começamos a refletir, a assistir às reuniões públicas, né, participar dos trabalhos da casa, a gente quer se envolver, não quer? A gente quer se envolver no trabalho, a gente quer ajudar aquele irmão necessitado, a gente começa às vezes timidamente ali contribuindo, eu não tenho tempo, mas eu posso dar ali minha doação, vou ajudar lá na cesta básica e tal. E aí a gente vai percebendo que através desse esforço que nós empreendemos, no auxílio ao próximo, né? no auxílio à construção de um mundo melhor, que nós vamos nos envolvendo a cada dia. E aí a gente, quando vê, já está fazendo. Primeiro, a gente meio que faz obrigado, né? A gente vai meio empurrado. Vamos lá, eu estava lembrando, essa semana um companheiro estava contando um caso lá da minha casa, a casa que eu frequento, que eu nem disse para vocês qual é, né? Eu sou da Agremiação Espírita Isabel, lá no Engenho Novo. E aí esse companheiro estava contando que quando ele começou a fazer visita, a mãe dele levava ele jovenzinho, né, para fazer visitas no hospital. E aí ele fala assim, mas eu vou fazer visita no hospital, o que eu vou falar? Eu não sei nem o que eu vou... Aí ela dizia para ele, não, fica tranquilo,
quando você chegar lá, você vai saber o que dizer. E, de fato, eu não sei se vocês aqui já tiveram essa experiência. Às vezes a gente fica assim, eu vou visitar as vovós, mas eu vou conversar o quê com as vovós? Eu vou em Curupaiti, mas eu vou conversar o quê com aquele pessoal que está lá sofrendo em Curupaiti? Fica meio sem graça, né? Mas aí vai a primeira vez, não fala nada, vai a segunda vez, não fala nada. Depois a gente vai sabendo como fazer, e esses irmãos que estão lá, muitas vezes necessitando do amparo, eles é que nos consolam, eles que nos auxiliam nesse processo de evolução. Então, quando a gente se envolve de fato no trabalho, vai dando aquela vontade cada vez mais de trabalhar mais, de servir mais, porque a gente vai vendo a resposta no nosso comportamento, em como nós passamos a nos conduzir. Então, aí está também essa questão do consolo, né, e do servir. Então, é empenhar-se no próprio esforço evolutivo, trabalhando e servindo ao próximo. E, já caminhando, né, para o nosso encerramento, não sei se vocês lembram, lá na passagem do Evangelho, Jesus nos informa que esse Consolador virá e nos ensinará todas as coisas. E aí eu pergunto para vocês, então o Espiritismo já trouxe todas as informações que a gente precisa, né? A gente lendo lá principalmente as 5 obras básicas, né, que Kardec deixou para a gente, está tudo resolvido. Todas as respostas estão ali já. É isso? Alguns timidamente fizeram assim, outros A gente já não recebeu várias outras obras depois delas que também nos auxiliam, né? As obras de André Luiz, psicografadas por Chico Xavier, outras obras de outros espíritos. Então, as informações continuam nos chegando. Então, a espiritualidade superior continua mandando informações importantes, inclusive em áreas que a gente nem imagina. Quer ver um exemplo? Como é que vocês acham que os cientistas foram capazes de chegar à vacina com tanta rapidez, com tanta presteza? Eles dormiram um dia e acordaram no dia seguinte, sabendo o que fazer? Não. Obviamente, ali há todo um trabalho, né, de suporte, não de informação. Não é dizer que as informações serão dadas logo para você direitinho, a fórmula é essa, essa e essa e essa. Mas o amparo para esses irmãos que se empenham, estudiosos, descobertas da ciência, para auxiliar tantas doenças, havendo tanta coisa importante que está surgindo, principalmente na área da neurociência, que auxilia no progresso desses irmãos que têm lesões muitas vezes cerebrais, a demência, né? Nós estamos envelhecendo, vivendo muito mais, e as descobertas vêm sendo feitas aí, coisas importantíssimas que até bem pouco tempo nós não sabíamos. Eu já tenho alguns anos de formato, estava contando isso outro dia, que eu já estou aposentada, né? Mas eu fiz enfermagem, fiz faculdade. Na época que eu estudei, lá nos meus primórdios, na década de 80, né, de 1980, a gente tinha a ideia de que o neurônio não se multiplicava, não se refazia, não tinha condição, que o neurônio morrendo, que a gente nascia com um número X de neurônio e que conforme eles fossem morrendo, a gente não tinha como. Isso já é uma coisa que não se cabe mais. A gente sabe que não é mais assim. Então, a ciência evolui, mas ela evolui ali auxiliada pelos espíritos superiores. As coisas vão sendo descobertas e eles vão nos amparando ali na medida da nossa compreensão. E as informações da espiritualidade continuam nos chegando. Porém, é necessário que nós tenhamos atenção, porque também há uma passagem importante no Evangelho de João, em que ele afirma: não creais em todos os espíritos. Então é importante que nós saibamos que essas informações podem nos chegar, mas que nós
tenhamos critérios ao receber essas informações. Não podemos, simplesmente como crianças, acreditar em tudo que nos dizem, né? Ah, fulano ali, aquela obra foi psicografada, então a gente acredita em tudo que está escrito ali. Kardec, lá quando ele fez todo o trabalho de codificação, ele identificou que as informações vinham dos espíritos, mas que os espíritos não eram mais do que os homens que aqui tinham vivido e que agora habitavam o mundo espiritual. E como aqui, no mundo material, há várias gradações. Há espíritos mais adiantados e espíritos menos adiantados. Há espíritos que brincam e há espíritos que trabalham seriamente. Então, precisamos ter critério quando recebemos essas informações. Precisamos estudar para conseguirmos identificar as informações que não estão de acordo com os espíritos superiores. E isso a gente só faz lendo, conhecendo, conversando, né? Trocando ideias, participando de grupo de estudos. Então, estou aqui também fazendo comercial. Como é importante esse estudo em grupo, porque em grupo a gente troca mais, né? A Andréia acha que isso aqui quer dizer isso assim, assim. Eu já acho, não sei, vamos perguntar para um terceiro, vamos pesquisando, aprofundando, a gente vai, então, descobrindo. E os espíritos vão contando com a gente, né, nesse trabalho. Então, é importante que nós estejamos atentos a essas novas informações, né? Não é porque dizem, essa obra foi psicografada, que a gente vai acreditar totalmente nisso, tá? No que foi falado. Isso é importantíssimo, gente. Eu tô falando porque a gente vê muitas vezes companheiros que frequentam a casa espírita, recebem informações no WhatsApp, principalmente, e saem repassando como se fossem verdade. E tem erros ali muito básicos, né? Se você fizer uma leitura mais acurada, mais atenciosa, você vai ver. E a assinatura? A assinatura geralmente é de nomes, né? Nomes importantes e tal. Aí você vai fazendo a leitura, isso aqui, mas a gente só consegue identificar se nós estivermos ligados, né, a grupo de estudo, estivermos atentos aqui na Casa Espírita, buscando esse conhecimento e esse entendimento. Então, gente, caminhando para o nosso encerramento já, agradecendo a vocês a paciência, né, e a atenção que vocês dispensaram aqui ao estudo, eu trago para vocês, somente para encerrar o nosso assunto, uma fala de Emmanuel, numa resposta do livro O Consolador, né, que ele diz o seguinte: o Espiritismo evangélico é o Consolador prometido por Jesus, que pela voz dos seres redimidos espalham as luzes divinas por toda a terra, reestabelecendo a verdade e levantando o véu que cobre os ensinamentos na sua feição de cristianismo redivivo, a fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com o Cristo. Então, a mente apenas confirmando, reiterando essa mensagem, né, tão consoladora, que nós possamos nos empenhar verdadeiramente em conhecer essa obra grandiosa que nosso companheiro Allan Kardec se deu, né, ao trabalho de codificar para cada um de nós. Ele fez um trabalho, agora no dia 31, nós, vou dizer comemorar, né, porque a gente não comemora o falecimento, mas a gente lembra o aniversário, né, do falecimento, do retorno desse companheiro à pátria espiritual, e lendo as suas obras, a gente se depara que, num período muito curto, de aproximadamente 10 anos, ele fez um compêndio, né, de tantas informações fundamentais para o nosso desenvolvimento espiritual, por meio, mais uma vez eu reforço, da espiritualidade superior. Mas que, graças ao seu trabalho dedicado e ali consciente da importância desse trabalho, ele pôde nos presenciar com isso. E
por conta de tudo isso que nós conversamos aqui na noite de hoje, a gente pode, de fato, aquela menina lá que duvidou em algum momento, né, que o Espiritismo pudesse ser o Consolador prometido, depois de estudar, de ler tudo isso, ficou convencida plenamente, e eu espero ter conseguido despertar em vocês esse mesmo sentimento, né, de que sim, a doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus, porque ela cumpre com todas esses pré-requisitos, né, de consolar e de esclarecer. Mas não quer dizer com isso que nós sejamos a única religião, não é isso. É importante que a gente compreenda isso. O dia virá em que a humanidade terá esse entendimento das coisas, das informações trazidas pela espiritualidade. Cada qual com a sua convicção, dentro da sua religião, e nós respeitando essas escolhas e aceitando e amando o nosso irmão como ele de fato merece ser. Então, acima de tudo, a palavra de ordem é tolerância. Cada qual no seu tempo, no seu prazo, no seu passo. E nós sim, precisamos acelerar. Nós, por quê? Porque estaremos cada dia melhor, né, ao compreender tudo isso. Então, meus irmãos, muito obrigada, né? Fiquem com Deus, que a paz de Jesus possa continuar aqui entre nós para os trabalhos que serão realizados. Mais uma vez eu agradeço a direção da casa e a vocês pela atenção, tá bom? Bem, meus amigos, é uma alegria muito grande estarmos aqui nessa casa e podermos ouvir a nossa irmã Cláudia passar com tanto carinho essa informação importante do Cristo Consolador na nossa vida e o que a doutrina espírita faz por nós, quando nós deixamos, né? Então, viemos à casa hoje em busca desse consolo, desse carinho, que com certeza cada um de nós aqui está no seu processo de evolução, superando as suas dificuldades, né? E estamos aí firmes nessa caminhada, tendo esse grande consolo que a nossa doutrina nos traz, né? Saber que existe um Pai de infinita misericórdia, um amigo chamado Jesus, uma irmã chamada Maria e tantos amigos no plano espiritual, torcendo e nos ajudando nessa caminhada. Isso nos traz uma força, um consolo muito grande, sabendo que tudo isso passa, né? Estamos aqui de passagem, vamos aprendendo, e aí o nosso olhar sobre a vida muda para melhor, e com isso torna a nossa passagem na Terra mais leve, suave, né? Quando nós trazemos o Mestre Jesus no nosso coração. Então tudo isso é conquista, tudo isso é conscientização do nosso trabalho aqui na Terra, né? Então, gratidão. Gratidão a Deus por tudo, né? Por esse momento que estamos vivendo aqui agora. Então, meus irmãos, orar é ação. Vamos agir agora. Vamos trabalhar esses sentimentos que nós estamos desenvolvendo, crescendo em nós. Fazermos junto oração por aqueles que partiram da terra, são os nossos queridos, os nossos amigos, talvez inimigos, estão vivos em outra dimensão, nós temos esse conhecimento. E nós podemos, em forma de oração, jogar o nosso pensamento para o universo, para que esse pensamento localize esses nossos queridos e leve até eles a nossa mensagem de amor e de carinho, né? Oremos por todos os nomes que nós colocamos na caixinha de prece, os nomes que estão nos nossos corações e na nossa mente.
tantos irmãos que nós não conhecemos e que estão aqui presentes, inclusive as nossas companhias espirituais, orando por toda a humanidade espiritual nesse momento. E eu gostaria de fazer uma oração cantada, já que se falou no Cristo Consolador, dedicando essa música a todos esses irmãos. Senhor, tua luz traz imensa paz, tu és a verdade e o caminho, porto seguro das aflições, amparo ao sofredor. Suave é o jugo do teu amor, ó bondoso Senhor. Suave é o jugo do teu amor, ó bondoso Senhor. Possamos acreditar na bondade do Pai. Ele ama os seus filhos do jeito que eles estão agora. E com certeza nesse momento o nosso Pai, Jesus, está abraçando aquele pai, aquela mãe, aquele irmão que está precisando de auxílio no plano espiritual. Todos eles sejam orientados no caminho do bem e que a nossa humilde oração chegue a esses corações, levando um pouco de alegria pela lembrança, pelo carinho, pela saudade transformada em muita luz e muito amor. Que Deus abençoe a todos. E continuando essa energia tão doce, tão pura, tão suave de Jesus, nós precisamos dividir isso com a nossa comunidade, com os nossos lares, dividir isso com o nosso planeta. Cada cantinho, né, que esteja em oração está jogando energia para o universo. E nós vamos fazer agora as nossas irradiações. Todos nós temos essa capacidade de irradiar. Nós somos um campo magnético, nós transmitimos energia e quando a gente se fecha com Jesus, a nossa energia se multiplica sem limite. Então, cada um de nós aqui está sendo, nesse momento, um gerador de energia do bem, que vai harmonizar a nossa volta e, com isso, estamos somando um campo energético nessa casa maravilhosa, um campo energético maravilhoso, né, que vai chegar aonde ele puder. Então, todos nós temos essa capacidade de irradiar. Vamos potencializar essa capacidade pensando em Jesus, pedindo que Ele multiplique os nossos pensamentos em favor de aquele irmão muito necessitado, aquele lar que precisa de mais paz, de harmonia, de união fraterna, para que Jesus esteja presente nessa casa. Vamos irradiar amor para os nossos lares, para o nosso ambiente de trabalho, para a nossa comunidade, para os nossos vizinhos, pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil, pela terra escola querida que está passando um momento muito importante. Que essa energia humilde dessa casa, que todos nós aqui construímos, possa partir daqui e chegar aonde deve chegar. Essa energia já foi. Ela já foi para o universo. Gratidão por essa oportunidade de estarmos aqui orando, gerando essa energia, espalhando em torno de nós. E se nós geramos isso dentro de nós, somos o primeiro beneficiado.
né? Com certeza. Nós deixamos a nossa luz nesse momento brilhar um pouco mais, né? Isso é muito gostoso. Graças a Deus. Então, todos aqueles endereços, né, que nós colocamos na caixinha de radiação, onde existem problemas sérios, né? Que essa espiritualidade da casa vai lá, dá aquele carinho, aquele consolo, aquele apoio, aliviando os nossos irmãos. Graças a Deus. E precisamos pedir pela saúde, né? Pela saúde física, pela saúde mental, especialmente pela saúde mental, já que vivemos dias delicados e muitas das vezes nós não tomamos cuidado com a nossa palavra, com o nosso sentimento, com as nossas atitudes e geramos desequilíbrio dentro de nós e em torno de nós. Tem a hora de nós elevarmos o pensamento a Jesus, a Bezerra de Menezes, a pedir esse apoio espiritual para o nosso equilíbrio, para que os nossos centros de força se harmonizem, que pelo centro coronário, né, possamos captar essas energias balsâmicas que possam nos reequilibrar, né, com a graça de Deus. Então vamos pedir por vários irmãos necessitados, cujos nomes estão na caixinha de visita médica. Alguns nomes, né, nós trouxemos aqui, como também para nosso irmão Ícaro Antônio de Andrade Passos. Ele está com tumor no cérebro, né, grande, afetando, né, toda a sua parte motora. Então, que o nosso irmão Antônio, Ícaro, né, Antônio, possa se harmonizar espiritualmente, que a espiritualidade dê a ele, nesse momento dessa grande prova, a força necessária para que ele compreenda, aceite, tenha resignação, né? E o alívio nas suas dores, né? E também para o nosso irmão Jorge Silva, no CTI, no Hemorrio, ele tem leucemia. Que o nosso irmão Jorge é um irmão que já veio com um problema sério, um alto grau de autismo também, que ele seja abençoado, aliviado em suas dores, né? Que Deus tenha misericórdia do nosso irmão. E também, com muito carinho, eu quero pedir pela nossa irmã Marina, está no Hospital Norte do terceiro andar, quarto 1, a nossa irmã apresentando câncer na área ginecológica. É uma grande irmã, uma irmã querida, que Deus a abençoe também. Queremos pedir pelas águas do ambiente sejam fluidificadas, pelos irmãos que estão pela rua, muitos irmãos numa situação muito triste. O número está aumentando cada vez mais. Que Deus possa abençoar esses nossos amigos, também nos hospitais, nos asilos, orfanatos, prisões. Muita gente necessitada, né? Então precisamos, todos nós, entrarmos no lago de Genezaré. Vamos mergulhar nessas águas cristalinas, espiritualmente, e sairmos renovados pelo carinho, pela presença de Jesus ao nosso lado. Vamos sentir isso agora, né? E pedir pela nossa saúde física e espiritual. Contam que Jesus certo dia andava junto ao lago azul de Genezaré, e as multidões ele ministrava seus ensinamentos de amor e fé. Com saliva e lodo curava os cegos, junto ao velho tanque de Siloé, numa tarde linda de primavera. Outros mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus que nos ensinou junto ao lago azul de Genezaré. Caridade, amor, bondade, luz, verdade, fé.
tanto no Tabor e Jerusalém, quanto na Betânia e Genezaré. Ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Mestre amado nosso, muito obrigado, né? Que todos nós que estamos aqui possamos receber esse tratamento mais profundo da nossa alma, nos trazendo um pouco mais de paz, de equilíbrio e força para vivenciar o seu Evangelho, Mestre, pelo carinho de sempre. O nosso muito obrigado, a nossa gratidão. Amém. Bem, meus amigos, nós recebemos muito carinho nessa casa o tempo todo. Nós não percebemos, desde que a gente entra lá no portão, a espiritualidade vendo, né, nos acompanhando. Nós temos uma equipe aqui de mais de 100 espíritos trabalhando nessa casa. E quando a gente faz um trabalho aqui, nós estamos conquistando essa amizade de mais de 100 espíritos. Isso é muito bom, né? Isso é um consolo, uma força muito grande que nós temos aqui. Então, toda vez que a gente tiver dificuldade, né? Está lá fora, numa situação de dificuldade, a gente pensa em Deus, Jesus, e pensa aqui na casa dos nossos mentores, dos nossos amigos, que eles estarão sempre dispostos a nos ajudar. Então, vamos lá. Vamos para a última parte, é mais um carinho que vamos receber do plano espiritual. Senhor, fazei no instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensas que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erros que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. A falange de Francisco de Assis, que também sempre nos assiste aqui, nos traz o seu carinho, que essa energia boa, né, possa ser espalhada sobre todos nós, que possamos sair daqui hoje renovados, consolados, aliviados nas nossas dificuldades e com a certeza que somos armados pelo Pai, que tudo que nos chega ainda é necessário para a nossa evolução. Obrigado, Pai, pelo carinho, por essa noite tão leve, tão suave. Que Deus abençoe a nossa irmã Cláudia, que veio hoje fazer esse trabalho com a gente, que ela leve o nosso carinho, o nosso respeito, o nosso abraço para a sua caminhada na terra com muita luz. Agradeço a presença de todos vocês, como eu sempre digo, vocês não vêm aqui só para buscar alguma coisa, vocês vêm trabalhar. Todos nós trabalhamos aqui para formar essa energia bonita e levar para o nosso planeta. Que Deus abençoe os seus lares. Lembre-se, como a nossa irmã Cláudia reforçou aqui, a importância do estudo. Nós temos vários cursos online, nós temos a oportunidade de estudar, e isso é muito importante. E perseverem trazendo as suas crianças para o culto, né, para o estudo, né,
na evangelização das nossas crianças, extremamente importante. E o culto, lembrando a importância do culto do Evangelho no lar, que todo lar deve fazer, especialmente os lares espíritas, uma vez por semana, um determinado horário, meia horinha de estudo do Evangelho. Qualquer dúvida, a gente está à disposição de vocês. Mais uma vez, o nosso muito obrigado e pedimos a Deus que esse amor imenso se espalhe sobre a terra, abençoando a todos nós. Graças a Deus. E até a próxima. Se Deus quiser, lembrando a vocês da nossa sessão de quinta-feira, às 15 horas, né? E também das nossas operações espirituais, as nossas inscrições estão abertas na secretaria com o nosso irmão Gleison. Gente, uma boa noite, um abraço a todos e até a próxima.